O Botafogo, amigos e amigas, ainda vai ser campeão do futebol no Campeonato Brasileiro de 2023? Tá estranho, né? Tá difícil, tá complicado, tá muito complicado. Mas não é somente em virtude de que alguns adversários estão se aproximando, mas em virtude do desempenho do Botafogo, né? Que tá bastante complicado, sofrível, né? E que vamos ser bastante honestos aqui, né? O Botafogo depende muito, neste momento, de como se comporta o seu adversário para conseguir estabelecer o seu protagonismo, né? Isso é um problema grave, muito grave, a que poucos se atentam. E eu vou explicar isso para vocês com muita calma mesmo. Eu quero só chamar sua atenção, antes disso, antes da gente entrar nesse debate, é muito importante, para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, né, que é uma casa de aposta importante aí aqui no mercado, chegou para, né, democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil. É claro, essa dica é para você que curte aposta esportiva, então por que não conhecer a PagBet, né? A PagBet de fato é diferenciada, você tem ali cotas muito altas, um cadastro simples, sem burocracia, né? Um valor interessante ali para você ganhar das cotas, como eu disse, né? Mas também tem, assim, quando você ganha, o dinheiro entra rapidamente na sua conta, né? Porque você pode pedir o saque imediatamente cai, porque é tudo via Pix. Tanto o saque como também o depósito é via Pix, é tranquilo, é tudo rapidinho, sem burocracia, independente do valor que você ganhou, rapidamente cai na sua conta, porque o lema é acertou, tá pago, eles pagam rapidamente para você. É muito interessante. Além disso, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Eu quero ver outra casa de aposta, que se você entrar em contato com eles 3h30 da manhã, vai ter um ser humano, não é máquina não, um ser humano para te atender. É o que acontece hoje na PagBet, né? Então, até em virtude de tudo isso, de muito mais, eu diria para você que a PagBet, para você que curte uma aposta, vale a pena, né? E, além disso, é um patrocinador que dá uma força aqui no canal, que é importante aqui para o meu trabalho também. Tá bom, gente? Não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet. Eu tenho para mim que você vai curtir. Deposita um valor pequeno lá para ver se você curte o layout, para ver como é que você vai sentir a atmosfera. Não gostou? Pode pedir imediatamente o dinheiro para sua conta de novo antes de jogar. Parece óbvio, mas não é. E a PagBet ela vai realmente entregar seu valor sem nenhum problema, rapidamente. Porque é diferenciada a PagBet, tá bom, gente? Então vamos fechar o parênteses aqui e falar dessa situação do Botafogo aí, né? Muito à luz do que foi essa partida contra a equipe do Cuiabá, né? Eu vi algumas pessoas falando que o Botafogo jogou errado contra o Cuiabá. O Botafogo, na verdade, praticou contra o Cuiabá um tipo de esquema ali. A gente tem um desenho. O desenho tático é uma coisa. A maneira como esse desenho se apresenta em campo é uma coisa bem diversa, bem diferente. E este desenho de como as coisas se apresentaram dentro de campo, a partir desse desenho a gente teve um 4-2-4. O Botafogo jogando com uma linha de 2 no meio de campo. Esses 2 são volantes, 4 jogadores no ataque, né? Aí tem um problema. Eu tô falando disso porque, veja, eu acho que a forma de jogar, né, não tá necessariamente errada, mas dentro dela tem erro. Dentro dela tem erro, né? Então eu tava vendo as pessoas falando, mas que contra o Cuiabá, de repente a equipe deveria fazer aquele tipo de jogo anterior, né? Não. Não dá para o Botafogo esperar um time como o Cuiabá. Não tem como. Porque o Cuiabá adota essa postura, né, reativa, defensiva, muito mais aprofundada do que a equipe do Glorioso, sobretudo quando joga fora de casa. Não tem nada a perder. Tem que jogar desta maneira, fechando os espaços, né, sendo defensivo, procurando reagir, né, às oportunidades deixadas pelo adversário dentro de campo. Mas não dá para esperar do Cuiabá que a equipe dourada pratique o jogo, né? Assim, seja o dono da bola, seja o protagonista dentro de campo, seja o time que vai conseguir ter, sabe, o controle, né, do seu adversário atuando no campo de defesa desse adversário. Não dá para esperar isso do Cuiabá. Então, contra o Cuiabá, o Botafogo tinha de fato que jogar trabalhando muito mais essa bola, tendo mais posse de bola. Só que aí a gente tem um problema, gente, né? Porque isso foi bem feito? Não. Não dá para o Botafogo jogar como no primeiro turno, jogar esperando, jogando no contra-golpe rápido pelo lado do campo, essa troca de passe com velocidade. Esse jogo não dá. Contra o Cuiabá, a percepção para o jogo era uma percepção de que o time tinha que jogar com posse de bola. O time sabe fazer isso. Este é o problema. Talvez seja demais para o Lúcio Flávio fazer isso, neste momento, né? Só que, na minha opinião, neste jogo ele tentou. Só que ele erra. Quando, por exemplo, o desenho tático dentro de campo vira um
4-2-4. E como é que isso aconteceu? Em virtude do posicionamento do Carlos Eduardo. Claramente o Carlos Eduardo estava jogando como atacante. O Carlos Eduardo estava colado ali em muitos momentos ao Tiquinho Soares. Daí o erro. Por quê? Porque você tem um jogador que tem uma característica ali de trabalhar um pouco mais de trás, né, se apresentando à frente, às vezes até sendo um fator surpresa. O jogo dele ganha qualidade quando ele faz esse tipo de... quando ele pratica esse comportamento em campo, saindo um pouco de trás. É o jogo do Carlos Eduardo, que na prática é um segundo homem de meio de campo. O Carlos Eduardo não pode ser concebido como um jogador. Se é para ser assim, é melhor ter um outro jogador em campo. Então, se você vai ter, na verdade, um jogo de posse de bola, mais um motivo aí para você ter um Carlos Eduardo organizando esse jogo. Ele precisava até jogar um pouco mais recuado para organizar esse jogo. Ele já não está bem de maneira nenhuma, nem organizando, nem tal. E ainda vai tentar, ainda vai inverter a posição, colocando o cara como atacante. Não tem o menor cabimento um negócio desse. É um erro absurdo. E por que também é um erro absurdo? Se a gente olhar para o desempenho dos volantes nessa partida, a gente vai perceber que eles não conseguiram jogar bem. Né? O Tietê e o Marlon, notadamente o Marlon, né, foram horrorosos nessa partida. Mas por quê? Também porque quando o técnico presume, né, que o Carlos Eduardo vai jogar um pouco mais à frente, ele gera uma sobrecarga de construção para esses dois volantes. Então, na verdade, o Marlon Freitas, ele acaba tendo um papel de defender, de proteger o lado do campo, mas também de organizar o jogo, né? Só que, para esse tipo de jogo, não dá para você pensar a construção a partir do volante, a organização a partir dos volantes, se você tem muita gente lá na frente. O que gera uma equipe extremamente espaçada, né? E se esses volantes vão trabalhar muito à frente fazendo essa condução de bola, vai deixar um espaço entre linhas. Que mesmo o Cuiabá, né, pode perfeitamente tirar proveito, e poderia tirar muito mais proveito disso aí. Né? Então você tem, na verdade, ali uma equipe, a dupla de volantes, que quando avança um pouco mais, comete erro. E que quando não avança, comete erro. Porque essa bola tem que ser muito qualificada para chegar lá na frente. E eles não estão conseguindo fazer isso. Então um pouco a gente percebe, né? Assim, porque na prática, o que o Botafogo precisa? Para aliviar um pouco isso aí. Que os laterais façam essa ultrapassagem para receber essa bola e conduzir essa bola aí a partir de um passe de um desses volantes, né? Também você tem aí uma sobrecarga para os laterais. E também o Marçal, por causa disso, fez uma partida também tenebrosa. Também muito ruim. Né? Então o Marçal ele não consegue fazer isso. O Marçal que também já não está bem. Além disso, vai ter sobrecarregado? Não vai funcionar. Além de tudo, você vai ter, numa situação, e no jogo aconteceu muito isso, em que os dois laterais subiram, que os volantes ficaram sem função. Porque o volante não tinha uma função de marcar, o volante não conseguia marcar, porque ele ficava ali, né, sobrecarregado para marcar, para construir, se essa bola voltasse, e para cobrir o lado do campo. Gente, um absurdo. É um absurdo, é muito erro para uma comissão técnica só. É muito erro de leitura dos acontecimentos e a dificuldade também para mudar. Claro que a gente não pode cobrar muito do Lúcio Flávio, mas é o mínimo. E acho que a equipe perde. Claro, a gente pode argumentar que o problema da arbitragem aconteceu ali, que daria para analisar com muito mais calma tal, os lances polêmicos ali do gol de um time e de outro. Beleza. Mas se o gol do Botafogo fosse validado, o Botafogo empataria. Estaria na mesma situação. Porque o empate nessa situação aí, né, numa situação em que os adversários conseguem vitória, é derrota do Botafogo. Ok? Então o Botafogo perdeu uma grande oportunidade aí de mandar um grande recado para o seu próximo adversário, que é o Palmeiras. Porque o Palmeiras não está jogando nada, gente, mas o Palmeiras está conseguindo vencer. E o Palmeiras se coloca como perseguidor do Botafogo. E nós olharmos para a tabela, a gente vai ver que o Botafogo vai ter confronto direto agora contra o Palmeiras, depois tem contra o Bragantino. Tá certo que Bragantino e Palmeiras são equipes, acho que muito mais o Bragantino, que se colocam muito mais como o Fluminense da vida para o Botafogo do que um Cuiabá. Mas ainda assim não é tranquilo. Tá? Porque o Palmeiras, quando trabalha um pouco mais à frente, sabe um pouco mais o que fazer do que o Botafogo. O Bragantino também. O Bragantino melhor até do que o Palmeiras, na minha opinião. É um time que sabe trabalhar com proposição de jogo, trabalhando na área do adversário, ou sabe trabalhar no contragolpe. Então, realmente pode ficar complicado. Outro jogo para o Botafogo. O clássico contra um time que está lutando pela sua permanência na Série A, que é o Vasco, gente. É jogo difícil demais. E o outro, jogo adiado contra Fortaleza, meus amigos. Fortaleza, que a partir de agora também briga por vaga ali, no mínimo a Sul-Americana, mas vai tentar, por que não, chegar no Libertadores de América.
Então, só para vocês terem noção do que o Botafogo perdeu ao perder do Cuiabá dentro de casa. Não pode. Veja, teve muito jogador que não atuou, não jogou nada. O Tiquinho, para esquecer. O Tiquinho, que tem muito lucro, né? Tem um saldo positivo aí absurdo. Mas aí você vê, o Marcelo não jogou bem, o Marlon não jogou bem, o Tiquinho não jogou bem, o Carlos Eduardo foi um absurdo, não jogou nada, né? Quando você tem muito jogador não jogando nada, será que não é o esquema? É o esquema. O esquema está atrapalhando também as participações individuais dos jogadores do Botafogo. Então, o Botafogo vai ainda ser campeão, tem condição. No momento, não é terra arrasada, gente. Não é. Vamos ter calma em relação a isso. Mas o problema, na verdade, é que o Botafogo não pode deixar para os outros, né, a decisão para sua conquista de título. O Botafogo ainda tem sobre o seu controle, né, sobre suas mãos, né, a decisão sobre a obtenção desse título absurdamente importante para o Glorioso e para a sua torcida, enfim, e para o futebol brasileiro. Só que o Botafogo, pouco a pouco, pode perder isso daí. O Botafogo não pode depender dos demais. E quando eu falo que o Botafogo não pode depender dos demais para ganhar esse título, o Botafogo também não pode depender dos demais para conseguir jogar e construir resultado. O Botafogo não pode esperar, né, que num certo jogo ou contra um certo adversário eu tenho um encaixe aqui de jogo favorável para que eu construa um bom resultado. É pouco, gente. Neste momento está ficando muito pouco. Ou seja, quanto a um Bragantino, o Bragantino vai atacar o Botafogo, ok. O Botafogo pode fazer com muito mais conforto aquele jogo do primeiro turno. Mas também não pode apenas depender disso. Não está sendo suficiente. Então veja, tivemos data FIFA, não tivemos? Tivemos. Tivemos tempo para treinar? Tivemos. Teve jogo adiado contra o Fortaleza, não teve? Foi uma reclamação total, o que eu acho absolutamente legítimo, sinceramente. Mas foi um tempo a mais que o Botafogo teve, né? Para que esse tempo a mais de data FIFA e desse jogo adiado contra o Fortaleza? Para entender, para formular uma maneira de jogar contra o Cuiabá diferente. Era o momento de tentar trabalhar esse jogo mais propositivo contra a equipe como o Cuiabá, né? E ali, se houve treinamento para isso, o treinamento foi extremamente equivocado. Por quê? Porque eu estou concebendo aqui um organizador de jogo como quase um atacante. Eu vou jogar o Carlos Eduardo lá na frente, colado no Tiquinho, né? E vou sobrecarregar esses volantes. Não, a etapa de construção ficou pobre. Foi um deserto de ideia no meio de campo do Botafogo, completo. E aí eu acho que foi uma grande oportunidade perdida por essa comissão técnica, que eu não sei o que está acontecendo, né? Que acho que tem que baixar um pouquinho mais a bola nesse caso aí e entender. Tem hora que tem que ser simples, fazer o simples. Tem hora que tem que tentar fazer o diferente. Acho que está trocando, né? Então, este é o momento para tentar fazer algo diferente contra o Cuiabá. E contra o Palmeiras, procurar fazer um simples, mas não um simples qualquer. Tem que fazer o simples, mas também tem que ter um plano B. Ok? Porque se o Palmeiras faz ali um gol, o Palmeiras é o time que vai jogar reativo a partir de então. E o Botafogo pode cair no mesmo problema da partida contra o Cuiabá. Então, neste momento, é necessário sim, sobretudo quando joga dentro de casa contra times pequenos, que tem uma forma diferente de jogar. Lembra do Botafogo do Luiz Castro, quando nada funcionava? No Campeonato Brasileiro passado? Como o Botafogo perdeu para times pequenos? Como o Botafogo teve dificuldade dentro de casa, no Engenho de Dentro, contra times pequenos? Acho que até que esse Cuiabá conseguiu vencer o Botafogo ali no Engenhão. A gente viu o mesmo retrato nessa partida. Então o Botafogo não pode repetir os erros daquela temporada. Então quando encarar um Cuiabá dentro de casa, tem que saber jogar de forma diferente. Neste momento isso é vital, gente. Não dá para manter a mesma proposta, porque o Cuiabá não vai sair do seu campo de defesa. Pô, Lúcio Flávio, que vacilada, meu irmão. Complicado. Agora, dá para ganhar? Dá para ganhar. Só que também dá para os outros ganharem. Dá para um Palmeiras ganhar muito mais do que dava antes. Dá para um Flamengo chegar, dá para um Grêmio chegar, dá para um Bragantino chegar. Ficou mais possível para os outros agora por causa do Botafogo. Então o Botafogo não pode deixar para os outros a decisão pela sua conquista. E também não pode deixar para os outros em alguns jogos, né, que o encaixe favorável apareça para que a equipe tenha vantagem. Tem que ser muito mais ousado nesse momento, muito mais protagonista para conseguir, né, continuar tendo o controle do que pode acontecer na temporada. E neste momento é justamente o que o Botafogo está perdendo.